Olá, eu sou a Daniela do Bibliotecária Leitora e hoje eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês sobre o livro A Dama do Cachorrinho e Outras Histórias do Anton Chekhov, que eu amo o nome dele. Quem me indicou, na verdade, o conto A Dama do Cachorrinho foi a Thaís, do canal Íntimo Inesgotável. Ela me mandou uma mensagem num vídeo pedindo, pelo amor de Deus, leia A Dama do Cachorrinho, pelo menos esse conto. Porque diz ela que já pediu pra todo mundo ler e ninguém lê. E ela não tem com quem falar sobre o conto. Então eu acabei comprando o livro. Na verdade já tinha baixado, mas né, a pessoa tem que comprar. Por quê? Pra marcar. E aí eu comecei por esse conto, A Dama do Cachorrinho. Eu vou ser bem sincera, eu terminei de ler e eu fiquei em estado de choque. Tipo a Thaís. Fiquei com a boca aberta, tipo, tá, e aí? Aquela angústia de você não saber o final. Aí eu falei, não acredito que esse autor fez isso. Aí eu já... A Dama do Cachorrinho mesmo é a penúltima história do livro. Aí eu fui pra última história, que se chama A Noiva. E eu também fiquei em estado de choque. Eu falei, pronto, né? Já vai virar um autor favorito ou odiado, né? Porque, poxa, como assim um cara não me escreve o final da história? Ele deixa a gente angustiado. E aí eu comecei a ler os outros contos. Se não me engano, aqui tem 9 contos no total. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12 contos. E, gente, sério, é um conto melhor do que o outro. Tem conto que você fica numa tristeza, te dá uma vontade de chorar, te dá uma angústia, não em não saber o final, mas pela história que ele conta, é uma coisa assim tão angustiante. Tem uma das histórias aqui que eu achei, nossa senhora, se chama O Enxoval. E, enfim, você termina de ler, você não sabe o que aconteceu com o personagem principal, e esse é o motivo de você ficar angustiado, porque você não sabe se a personagem ainda está ali, se a personagem foi embora, se a personagem morre, se a o que acontece com a personagem. E isso te deixa muito angustiado, muito triste mesmo. Esse em especial eu fiquei super triste. E eu achei muito interessante esse livro, porque assim, ele foi escrito no final do século... Não, mentira, no século XIX ele foi escrito. Aqui eu não encontrei a data exata que esse livro foi escrito, né? A Dama do Cachorrinho mesmo foi escrito em 1899. Mas no comecinho do livro, eles contam que o Chekhov, ele começou a escrever muito cedo. Então sabe-se lá, né, com quantos anos que a criatura me foi escrever o restante do livro. Mas ok. E é interessante porque é tratada a época, né, o século XIX, mas é tratado de um jeito bem comum, assim. Ele não usa palavras difíceis. Ele coloca o dia a dia das pessoas, só que o que é mais interessante, ele coloca o homem aqui como um bobo, como em muitos contos, como um inútil. E a mulher que se sobressai, a mulher, até mesmo que nesse livro, a mulher, a maioria dos contos, ela que trai o homem. E assim, uma coisa tão atual, vamos dizer, né, que antigamente a mulher poderia até mesmo trair o homem, mas isso não era tão falado, não era tão bem visto pela sociedade, vamos dizer. Não que hoje seja bem visto, porque traição não é uma coisa bem vista. Ok. Mas no século XIX, imaginem, né, um cara falar que uma mulher trai e, tipo, normal, é uma coisa super comum. E eu achei isso muito interessante, porque, né, quem que vai falar um negócio desse? Aí, o homem, ele, além de ser tratado como bobo, em alguns contos, desculpem o termo, mas ele é tratado como corno manso. Ele sabe que ele está sendo traído e ainda assim ele tá com a mulher. Ainda assim ele tá tratando a mulher como uma deusa. E eu achei até mesmo engraçado, porque, né, quando que isso acontece? Outra coisa também que é muito interessante nesse livro são os trocadilhos que o autor faz. Então tem um dos contos que o próprio nome do conto, né, já faz um trocadilho.
Como que é o nome do conto mesmo? É Ana no Pescoço. Ana no Pescoço. E aí ele conta não, os tradutores explicam qual que é o trocadilho, né? Eles falam que neste título há um jogo de palavras. Por Ana subtém-se uma condecoração, a Ordem de Santa Ana, de segundo grau, com que eram condecorados funcionários civis no regime tsarista e que era usada pendurada no pescoço. Por outro lado, em russo, a expressão estar no pescoço de alguém significa ser um fardo para alguém. E aí ele vai desenvolvendo a história e você vai percebendo que realmente Ana no Pescoço é usada muitas vezes pelos próprios personagens, a expressão é usada pelos próprios personagens, e você vê um certo trocadilho, você vê uma ironia ali dentro da história, sabe? Eu estou apaixonada por esse livro, de verdade. Nossa, é um livro fantástico, por mais que você fique angustiado de você não saber o final, mas são histórias fantásticas e eu acho que essa que é a graça do livro. Eu até comentei com a Thaís que um outro livro que eu lembrei até mesmo, que eu comentei aqui no canal, foi Tormento, do John Boyne. Ele vai usar mais ou menos a mesma técnica, né, vamos dizer. Ele usa palavras simples, ele conta uma história simples do cotidiano, ele pega personagens que já estão vivendo, ele simplesmente não explica pra gente. Mas ele coloca aqueles personagens ali pra gente e de repente a gente se vê inserido na vida daqueles personagens e, puf, acaba a história. E aí, o que acontece no final? Muitas vezes pode irritar a gente, mas comigo não aconteceu isso. Pra mim, todas as histórias que ele fez isso, na verdade o livro inteiro, foi genial. Nossa, é uma super indicação. Eu acho que eu perdi totalmente o meu medo dos russos, porque pra mim era uma coisa super difícil, uma coisa super inalcançável. E eu tô apaixonada. Eu preciso ler mais coisas dele e de outros russos também. Pelo amor de Deus, me indiquem. Porque eu fiquei apaixonada por essas histórias, né? Esse livro. Então é isso. Até o próximo vídeo.